A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Olhe em sua volta agora. Você vê algum objeto. É muito provável que esse objeto tenha sido feito lá na China. Isso não é novidade. Mas olha, o Xi Jinping, da China, não está deixando passar nada. Nem meia, nem carro elétrico, nem camisa a 80 centavos de dólar. Com os Estados Unidos levantando muros tarifários, o motor de exportação chinês parece uma locomotiva sem freio. Bateu recordes de vendas na Índia, na África, no Sudeste Asiático e até aqui na América Latina. Mas essa enxurrada de produtos baratos também está deixando um monte de governo com dor de cabeça. Se você fosse um governo, que pergunta estranha, né? Mas se você fosse um governo, você enfrentaria Pequim ou fingiria que não viu nada e aproveitaria os precinhos camaradas? Fica aí a reflexão pro dia. Mas eu tô falando disso porque é uma matéria interessante sobre como a China está inundando o mundo com suas exportações. Então, vamos ver o impacto disso, o que está causando toda essa inundação e o que isso significa para o nosso bolso. Bom, ainda sobre China, vamos falar sobre a Huawei. Ela resolveu assumir. Os chips dela não chegam nem perto da potência da Nvidia. Mas, em vez de se encolher, chorar no banho, a empresa decidiu subir no palco e disse: ok, não temos um super chip, mas temos um exército inteiro. E aí apresentou planos para conectar milhares de processadores como se fosse montar um formigueiro tecnológico contra o gigante americano. Foi um show à la Nvidia, tá? Cheio de promessas, gráficos e até um nome emprestado direto do manual do concorrente, o tal do SuperPod. Tudo isso com o timing perfeito, tá? Justo na semana em que Trump e Xi Jinping se falam outra vez. Então, bora também mergulhar nessa disputa. O que a Huawei realmente tem na manga e até onde essa estratégia de quantidade vence qualidade pode ir. Então, 2 temas super interessantes da Bloomberg News para a gente discutir no episódio de hoje. De novo, arruma essa postura, que eu sei que você está igual um camarão de novo. Siga a gente caso você não tenha feito isso ainda, porque assim você fica atualizado todos os dias que acontece no Brasil e no mundo de um jeito um pouco menos chato, eu espero. E eu queria relembrar os velhos tempos, não tão velhos assim, né? Fazer isso, sei lá, alguns meses atrás. Mas eu queria perguntar o que tocou antes do episódio começar, caso você nos escute no caminho diário do Spotify. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários que música estava tocando antes. Eu adoro ver as músicas e comparar com o que os outros ouvintes estavam escutando. Dito isso, vamos para o episódio agora. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela Deel. A Deel não é só mais uma plataforma de pagamento. É a ferramenta que a sua equipe realmente vai gostar de usar. RH, TI e financeiro, juntos finalmente. Uma solução completa, desenvolvida para trazer tranquilidade. Para saber mais, acesse del.com/estratégia. Clique no link da descrição. Olha só essa situação. Os Estados Unidos colocaram tarifas altíssimas sobre os produtos da China nos últimos 5 meses. Isso você talvez tenha ouvido falar umas 500 vezes, né? Desculpa. Isso eles fizeram achando que iam dar um freio nas exportações de lá, mas não deu certo. O motor da exportação do presidente Xi Jinping continuou rodando com força total e a China bateu um superávit comercial recorde, tá? 1,2 trilhão de dólares. Trilhão, com T? Olha, como o acesso ao mercado americano ficou mais limitado, os fabricantes chineses deram aquele jeitinho de não perder espaço e mostraram que não vão recuar. Em agosto, as compras da Índia chegaram ao maior nível da história. As vendas para a África estão a caminho de um recorde anual e no Sudeste Asiático os embarques já ultrapassaram até os picos da pandemia. Esse avanço geral está acendendo o alerta em vários países, porque os governos estão num dilema. Se eles reagirem contra essa enxurrada de produtos chineses, podem proteger suas indústrias locais, certo? Certo. Mas também podem correr o risco de arrumar confusão com Pequim. E você gostaria de arrumar confusão com Pequim? Olha, eu não. Porque é hoje o maior parceiro comercial de mais da metade do planeta. Até agora, o único que falou em público foi o México, que estuda tarifa de até 50% sobre os produtos chineses, incluindo carros, autopeças e também o aço. Mas a pressão está crescendo, porque lá na Índia, por exemplo, autoridades já receberam 50 pedidos só nas últimas semanas para investigar dumping de produtos da China e do Vietnã. Lá na Indonésia, o ministro do Comércio prometeu ficar de olho ali depois que viralizou um vídeo de vendedores chineses oferecendo jeans e camisas por, acreditem ou não, 80 centavos de dólar para grandes cidades do país. Isso gerou muita indignação entre comerciantes locais. Imagina só, você tem uma loja de roupa
E aí chega chineses do nada vendendo camisas por 80 centavos. É complicado. Mesmo assim, a chance de medidas mais duras ainda é pequena, tá? Mas por quê? Porque muitos desses países já estão em negociações tarifárias com o governo Trump e não querem abrir uma segunda frente de guerra comercial com a China. Isso dá a Pequim um certo alívio ali em relação às tarifas dos Estados Unidos, que antes economistas achavam que ia cortar pela metade o crescimento anual chinês. Estavam errados. Como explicou Christopher Bader, da consultoria Gavecal Dragonomics, essa resposta contida pode ser estratégica. Alguns países não querem ser vistos como ajudando no colapso do sistema comercial global. Outros podem até estar aguardando o trunfo das tarifas contra a China para usar como moeda de troca nas negociações com os Estados Unidos. Enquanto isso, os países estão tentando se equilibrar. O Brasil, por exemplo, chegou a ameaçar medidas mais duras, mas acabou concedendo uma janela sem tarifas para a BYD expandir a produção local. Lá na África do Sul, o ministro do Comércio disse que prefere buscar mais investimentos em vez de adotar tarifas punitivas, mesmo com as exportações de carros chineses quase dobrando nesse ano. Já Chile e Equador estão sendo mais discretos. Eles aplicaram tarifas direcionadas contra produtos de baixo custo, enquanto vem a Temu, que é aquele aplicativo chinês de e-commerce, tipo a Shopee, seria a Shopee da Shopee, disparar em popularidade por lá. Na América Latina, o número de usuários ativos da Temu cresceu 143% só desde janeiro. Ou seja, mesmo com os bloqueios, a China está sim conseguindo redirecionar seus produtos pelo mundo inteiro. E cada país agora precisa decidir se enfrenta essa maré de exportações ou se tenta surfar nela. E bom, a Huawei, a gigante chinesa da tecnologia, admitiu uma coisa importante. Os chips de inteligência artificial que ela fabrica não chegam ao mesmo nível dos da NVIDIA quando o assunto é força brutal e velocidade. Mas a empresa disse, quer saber? Se não temos o chip mais forte, a gente vai jogar com o que a gente sabe fazer bem, que é escalar na base da quantidade, usar muito networking e, claro, contar com o apoio político lá da China. Então, olha o que aconteceu. Nessa quinta-feira, a Huawei fez algo bem raro. Ela mostrou publicamente um plano de 3 anos para tentar tirar um pedaço do domínio da NVIDIA nesse mercado que está bombando, que é o da inteligência artificial. O presidente rotativo da empresa, o Eric Xu, foi quem subiu ao palco do evento anual da Huawei, que é o Huawei Connect, e detalhou cada passo dessa estratégia. O mais curioso, olha, é que, inclusive, alugaram um triplex na minha cabeça, falaram que eu falo muito olha. Eu estou segurando meus olhos aqui. Obrigado, ouvinte, que comentou isso. Enfim, o curioso aqui é que a Huawei normalmente é bem discreta. Ela já lançou várias gerações de chips sem nem mandar comunicado à imprensa. Tanto que especialistas do setor muitas vezes precisavam desmontar celulares da marca para descobrir o que tinha lá dentro. Mas dessa vez não. A Huawei resolveu fazer um show no estilo da própria NVIDIA. Teve luzes, palco e promessas de grande impacto. Xu apresentou os novos chips, e com Xu eu digo o sobrenome dele, tá? Não é um apelido carinhoso, eu nem conheço o presidente. Ele apresentou os novos chips da GA da empresa junto com algo que eles chamam de SuperPod. O nome não é à toa, porque foi emprestado do manual da NVIDIA. O SuperPod é uma espécie de plataforma de data center que junta tudo: chips, armazenamento, rede, software e gerenciamento. A diferença é que a Huawei disse que consegue ligar até 15.488 dos seus chips ASIC de IA usando uma tecnologia própria chamada Unified Bus. A promessa é que isso criaria uma conexão entre chips muito mais rápida. Segundo a Huawei, até 62 vezes mais rápido do que a própria geração da NVIDIA, chamada NVLink 144. Hoje, a tecnologia atual da NVIDIA, o NVLink 72, conecta 72 placas gráficas Blackwell e 36 processadores Grace. E eu espero muito que você entenda de tecnologia para saber do que eu estou falando. Eu, se eu fosse o ouvinte, estaria pensando em coisas tipo, como que a caixa do supermercado sabe qual banana que ela está passando ali? Mas enfim, analistas da Bernstein, que é uma consultoria, disse que o fato de a Huawei estar tão aberta com seu plano é um sinal de confiança, de que ela conseguiu encontrar fornecedores locais de fabricação de chips e que acredita que não vai ficar tão refém de empresas estrangeiras. Esse anúncio da Huawei aconteceu junto de uma onda de notícias parecidas na China. Alibaba, Baidu e outras gigantes também começaram a falar de seus avanços em chips. Isso é novo, tá, ouvinte? Porque até há pouco tempo essas empresas escondiam o jogo justamente para evitar a pressão e sanções dos Estados Unidos. E tudo isso não é coincidência. Os chips estão no centro das negociações delicadas entre China e Estados Unidos. Washington vem tentando barrar o acesso da China à tecnologia mais avançada de chips,
Isso porque ela teme que isso fortaleça as ambições econômicas e militares de Pequim. Em resposta, o governo chinês vem pedindo para suas empresas subirem na cadeia de valor, ou seja, que elas produzam coisas mais sofisticadas. E a Huawei é o melhor exemplo disso. Recentemente, o governo chinês chegou a impor restrições contra a Nvidia, proibindo empresas locais de comprarem alguns de seus componentes. E em encontros oficiais, Xi Jinping fez questão de colocar a Huawei como prioridade nacional, inclusive recebendo o fundador da empresa, o Ren Zhengfei. Ainda assim, os chips chineses seguem atrás em termos de potência, tá? Vale lembrar isso. Para você ter uma ideia, o chip Asen 950 da Huawei entrega só 6% do desempenho do próximo super chip VR200 da Nvidia. É praticamente um Davi contra Golias da versão digital. Mas a questão central dessa história, e é o motivo da gente estar falando tantos nomes complicados aqui hoje, é que a Huawei tem uma carta na manga. Você não pode fazer um chip super poderoso, ela pode juntar milhares deles. A empresa falou até em criar um super cluster com até 1 milhão de chips trabalhando juntos, compensando ali na quantidade o que falta em qualidade. Então, para isso, a Huawei está investindo em duas frentes. Primeiro, aumentar a velocidade de conexão e memória entre esses chips e também criar sua própria arquitetura de memória de alta largura de banda, já que foi cortada de fornecedores como a sul-coreana SK Hynix, por causa das sanções lá dos Estados Unidos. E olha, nessa parte a Huawei tem experiência, já que há anos lidera no setor de telecomunicações e redes. Xu prometeu que em 2028 vai lançar o Asen 970 com uma taxa de transmissão de dados de 4 TB por segundo. Só para comparar, hoje a Nvidia oferece 1,8 TB. Mas a grande questão disso tudo é, tudo isso vai sair do papel? A Huawei já surpreendeu antes, como quando lançou um celular com chip de 7 nanômetros, mas depois não conseguiu avançar muito além disso. Outro detalhe, Xu não explicou como a empresa pretende fabricar esses chips em escala, e esse é o maior gargalo. As fábricas de chip mais avançadas, como a TSMC em Taiwan, estão proibidas de vender para a Huawei por causa das sanções dos Estados Unidos. Ou seja, por enquanto a Nvidia segue tão dominante que até rivais enormes como a AMD e Intel ficam em segundo plano. E no setor de equipamento de fabricação, empresas como a ASML continuam reinando absolutas. Analistas da Jefferies foram bem diretos. Segundo eles, o plano da Huawei não é garantido, porque até o lançamento anterior do chip Asen 910D em 5 nanômetros não deu certo, já que o rendimento de produção era bem baixo. Ou seja, o calcanhar de Aquiles da Huawei continua sendo a fabricação. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News, o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E para você que ficou até o final, eu vou compartilhar uma coisa desnecessária aqui, aleatória. Alguém tinha comentado uma vez que a gente falava muito sobre Labubu no podcast, mais do que se falava em outros lugares. E eu concordo, porque eu tava lendo aqui as matérias, estava escolhendo sobre o que a gente ia falar no podcast de hoje, e eu acabei lendo Labubu em vez de Lula. Aí eu li a manchete: Labubu abre a Assembleia da ONU com críticas a Trump e defesa de soberania do Brasil. Não acho que um Labubu faria isso. Tá na hora de dar um tempo dessas matérias. E bora ler aqui muito rapidamente alguns comentários do episódio passado. Eu tinha perguntado se vocês lembravam da crise de 2008, a crise econômica. E a Isabel comentou assim: nasci em 2008, tava assistindo Xuxa no CD para deixar os pais dormirem. Leandro comentou: eu até lembro das notícias falando sobre a crise financeira em 2008, mas eu tava na 5ª série e só tinha 10 anos, então meus maiores interesses na época era carrinhos Hot Wheels e jogar Rabu. Pô, Leandro, aí você me boba. A Aline Brandão diz: sou de 2002 e nessa época realmente estava assistindo Ben 10. Meu único arrependimento dessa época não foi ter estudado para concurso público e comprado um terreno. O Romano diz: eu trabalhava numa agência de comunicação, lembro sim da crise, e arrumei a postura de camarão. Obrigado, Alan. De nada. Edu diz: o desafio é ficar um dia sem falar do Trump. Eu não falei hoje. Quer dizer, eu falei, mas não tanto. E, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Aguardo o comentário de vocês sobre o que vocês estavam ouvindo antes de ouvir o podcast. E até o próximo episódio. Até lá. Fique beijo. Este episódio da Estratégia do Dia é patrocinado pela DIL. Vamos ser sinceros, a maioria das plataformas de RH não são fáceis de usar. A DIL é diferente. Com IA nativo, garante conformidade e acompanha o crescimento da sua equipe, seja de 5 ou 50 mil pessoas. RH, TI e folha de pagamento.
tudo em uma única plataforma que realmente funciona. Para saber mais, confira em del.com/estratégia. Clique no link da descrição.